Agora a gente tem que ter alguns cuidados, porque existem armadilhas que podem atrapalhar essa investigação. A gente pode acabar confundindo, dando um diagnóstico de doença renal do diabetes num paciente que tem outro tipo de doença renal e também tem diabetes que pode acontecer. Sim. Pode. Ou então, falar que o paciente tem doença renal do diabetes por uma albuminúria que está alta por outra razão. Então, primeiro, existem situações que aumentam a albuminúria sem que haja dano renal. Paciente que está com hiperglicemia descompensada, né? Hiperglicemia muito grave, não é bom rastrear naquele momento. Primeiro você começa a insulina, compensa aquele paciente, depois rastreia a doença renal. Ou paciente que está com pressão arterial descontrolada, uma insuficiência cardíaca descompensada, exercício físico intenso próximo ao horário da coleta, febre, que é mais incomum, mas febre no momento da coleta também pode levar a albuminúria. Então o ideal é não fazer o rastreio nessas situações. E existem sinais de alarme de que o paciente tem outra doença causando a doença renal. Por exemplo, uma proteinúria de início abrupto e rapidamente progressiva. Não bate com doença renal do diabetes, não é essa a história natural. Paciente que tem proteinúria nefrótica. Pode ser do diabetes? Pode, mas não é comum a gente ter síndrome nefrótica por doença renal do diabetes. Se o paciente tem manifestações clínicas de uma outra doença. Uma mulher, diabetes tipo 1, tem também Rush-Malai e tem artrite. Vamos pensar em lúpus, né? Como uma nefrite lúpica causando essa proteinúria. O paciente que ao começar um IECA ou um BRA tem uma redução da taxa de filtração glomerular maior que 30%. É obrigatório investigar. Lembrar que você pode ter uma redução, mas a redução não vai ultrapassar os 30%. Então, se ultrapassou, tem uma coisa estranha. Os 30% é o limite ali de lesão renal aguda, né? Outra coisa é o sumário de urina com outras alterações, com hematúria, né? Não é para ter hematúria no doença renal diabetes. Também geralmente não é tão esperada, né? Quando você vê marcador de lesão tubular, alguma coisa nesse sentido, também vê desconfiar de glomerular, né? Então, nesses casos, é obrigatório investigar outra doença que não a doença renal do diabetes. É porque na fisiopatologia da doença renal diabética, primeiro você vai ter uma alteração de carga da barreira hematourinária, né? Então, assim, você vai ter essa alteração de carga vai permitir passagem de albuminúria, mas sem lesão glomerular propriamente dita, né? Então, você não tem destruição glomerular já de cara. Então, você não vai abrir tão grave já no começo. Agora, paciente que tem um atraso de diagnóstico, você já viu que é um diabetes com um quadro clínico mais avançado, tem uma neuropatia já instalada, tem uma retinopatia, não é incomum, infelizmente, não é incomum o paciente dizer que tem 1 ano de diabetes e está com neuropatia, com retinopatia. Então, esse paciente provavelmente ele foi diagnosticado atrasado. E aí, às vezes, você flagra uma proteinúria, né, muito alta, quase nível nefrótico, e né, doença renal diabética, né? Outro ponto aí, assim, se enquadrar nessas dúvidas, aí você pode lançar mão de exame de imagem. Lembrar que a doença renal diabética é uma doença de hiperfiltração, geralmente com rim aumentado de tamanho e tal. Então, se você encontra rim diminuído, alteração de relação corto-medular, hiperecogenicidade da cortical, são marcadores de outras doenças renais que não a doença renal diabética, né? Então, isso aí que também poderia, mas o exame de imagem não é uma triagem, né? A triagem seria a creatinina em relação à albumina e creatinina.